Olá, queridos irmãos em Cristo, boa noite a todos, graça e paz. Nós estamos aqui reunidos para o nosso culto de oração e estudo bíblico, nesta noite de quarta-feira, dia 14 de abril de 2021. Eu me chamo Jair Fernandes, tenho a alegria de servir como pastor e pastor titular da Primeira Igreja Batista de Serrinha. E nós vamos hoje adorar a Deus, bendizer ao nosso Deus, falar com Deus, estar na presença do ser que criou o céu e a terra, que é o nosso Deus. E eu gostaria de convidar você a adorar o Senhor conosco através dos hinos, das músicas, da palavra que vamos ouvir, uma palavra missionária com o diretor de missões mundiais, pastor João Marcos, e também estudando a palavra conosco no livro de Apocalipse. Estamos chegando ao final desse livro. Queridos irmãos, eu gostaria de lembrar a todos que devemos continuar mantendo todos os cuidados nessa época de pandemia. Semana passada perdemos o pastor Márcio Ramos, um amigo nosso. Fiz contato com ele, estávamos em contato e ele orando por mim, pela nossa família quando tivemos o Covid e trocando figurinhas também na área teológica, do ensino teológico. E inclusive enviou uma mensagem para ele quando soube que ele estava enfermo e ele estava no hospital, mas não obtive resposta. E na quarta-feira à noite, o pastor Márcio veio a falecer. Vamos interceder por ele, por sua família enlutada, pela Igreja Batista Filadélfia de Jacobina e por todos que estão sofrendo nesse tempo. Vamos continuar nos cuidando, tomando todos os cuidados. Inclusive, eu peço que você ore pela igreja, pelo Conselho Administrativo da Igreja, que nesta quinta-feira, dia 15, vai estar reunido em primeira convocação às 6 da tarde, 6:30 da tarde, a segunda convocação, para tratarmos dos assuntos relativos à igreja e particularmente sobre a retomada ou não dos cultos presenciais. Estamos nesse último mês, por decisão do Conselho, na reunião de março, nos reunindo apenas de forma online, os cultos de quarta e de domingo. E nesta quinta-feira o Conselho vai se reunir, vai apreciar esse assunto e eu queria pedir que você ore pelo Conselho da Igreja. O Conselho Administrativo é a instância de presbitério, de liderança da Igreja, estando apenas abaixo da Assembleia e obviamente a Igreja está sob o governo de Deus. Nós procuramos ouvir a voz de Deus e caminhar de forma sábia, prudente e racional como igreja. Então interceda pelos líderes de ministério e você que é representante ou líder de ministério, participe dessa reunião. Se você não puder estar no templo, na reunião, estamos tomando todos os cuidados, participe também pelo Google Meet. Estamos divulgando o link para essa reunião. E você que é membro da igreja também participe das assembleias da igreja. Estamos sempre procurando aperfeiçoar o modo de transmissão. Se você pode, se voluntarie para trabalhar nessa área. A gente não é uma TV, não é uma produtora de cinema, não temos todas as condições, mas a igreja tem tentado fazer o seu melhor. E se você pode, participe dessa equipe, que é uma das equipes que precisa da sua contribuição. Nós vamos, neste momento, assistir uma música infantil, o clipe infantil da campanha de missões mundiais. Depois teremos a palavra do pastor João Marcos. E eu gostaria de lembrar você, ore sobre sua oferta de missões mundiais e missões nordestinas, que é esta campanha que estamos participando. Mas não somente busque a Deus nesse sentido, se você puder já entregue a sua oferta, porque você já pode fazer isso em um de nossos cultos, mas também comprometa-se a ser um adotante de um missionário, a contribuir com as nossas obras missionárias, porque os missionários estão no campo fazendo aquilo que nós fazemos aqui. Eu aqui em Serrinha e você, nós fazemos missões, nós proclamamos o Evangelho aqui onde estamos, mas nós seguimos a grande comissão de Jesus que nos orienta, nos manda, é um imperativo de Jesus de irmos por todo o mundo, pregando o Evangelho a toda criatura, de irmos até os confins da terra, por todas as nações. Isso nós fazemos por meio da oração, intercedendo pelos missionários como nós fazemos, e também com as nossas ofertas rotineiras. Queria encorajar a nossa igreja a fazer isso. Eu já tenho a alegria de fazer isso, eu e Letícia. Outros irmãos de nossa igreja são adotantes, são parceiros de missões nordestinas, estaduais, nacionais, mundiais. Enfim, procure a gente, fale com a secretaria da igreja, com os irmãos Orlando, Tuca, Gilvani, que estão nessa área de evangelismo e missões, para você também participar dessa campanha, deste movimento que é o movimento de Deus para a salvação do mundo. Deus abençoe você e a gente volta em oração logo depois dessas participações.
Viva o poder de transformar. Este é o primeiro vídeo de uma série sobre o tema da campanha de missões mundiais. Viva o poder de transformar. Nós queremos que você viva este poder, pois Jesus Cristo deu este mandamento. Você sabe, na grande comissão, Jesus disse claramente que ele tinha recebido toda a autoridade e por isso ele nos enviava a fazer discípulos em todos os lugares do mundo. Sim, em todas as nações. E ele nos garantia no final do capítulo 28: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, ou até o final dos tempos. Jesus Cristo está conosco. Ele é o poder. Por isso, nós podemos cumprir a grande comissão, vivendo Jesus Cristo na nossa vida, fazendo como o apóstolo Paulo falou: agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Viva o poder de transformar. Meus irmãos, vamos falar com Deus e logo depois nós vamos estudar a palavra em Apocalipse capítulo 20, versos 4 a 6. Convido você a se preparar para isso também. Vamos orar. Senhor Deus, te bendizemos, te louvamos nesta noite, porque o Senhor é nosso Deus, a nossa salvação. A quem temeremos, ó Deus? O Senhor é a base da nossa vida, o Senhor é a nossa salvação, o nosso esteio. O Senhor é a nossa vida, na verdade, Deus. E nós te adoramos, nós te bendizemos, nós te amamos, Senhor. Pai, nós colocamos as nossas vidas em Tuas mãos, pedindo perdão pelos nossos pecados, porque nós somos falhos. Perdoa-nos, ó Deus. Dá-nos da Tua graça, ó Deus, para viver, para vencer as tentações, para estarmos em Tua presença e não pecar contra Ti, Senhor. Deus Santo, nós queremos agradecer as bênçãos sem medida e sem número que o Senhor tem dado para nós. A bênção da vida, da salvação, a bênção da vida eterna, ó Deus, da comunhão com os nossos irmãos, mesmo à distância, Senhor. Nós estamos em comunhão uns com os outros, porque a nossa comunhão ela é sobrenatural, ela é uma comunhão transcendental, que vai além do contato físico, da presença da comunidade física reunida. Senhor. Muito obrigado por isso, Pai. Nós suplicamos pelos enfermos, pelas pessoas que estão chorando, pelos seus familiares, amigos, irmãos, pastores que têm seguido para a eternidade por conta do coronavírus. Nós clamamos por aqueles que partem sem eternidade, sem Deus, pelos seus familiares, ó Deus. Que o Senhor console, que eles entendam que ainda em vida devem fazer a sua decisão por Jesus. Abençoa os nossos missionários que estão nos campos. Livra-os do mal, cuida dos seus familiares, ó Deus, para que eles venham a estar consolados pelo Senhor também neste tempo de distanciamento dos seus familiares. Abençoa as autoridades, o presidente de nossa nação, o governador do estado, o prefeito, as autoridades na área de saúde, de logística da vacinação, ó Deus. Limpa a corrupção desse país, ó Deus. Faz do país um país próspero, porque tem ao Senhor como Deus. Porque a Tua palavra diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Ajuda-nos no estudo da Tua palavra nessa noite. Estamos abertos para ouvir Tua voz. Ó Senhor, fala conosco. Em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, nós estamos estudando o livro de Apocalipse e estamos chegando ao final desse livro. Semana passada eu comecei a falar sobre o milênio, o período de 1000 anos em que Satanás estará preso no abismo, a grande serpente, e somente reforçando, a palavra diabo significa acusador. E a palavra Satanás significa inimigo. Então lembre disso e mantenha isso na sua mente. O verso 4 diz que vi sobre tronos, isso é João dizendo, né? Vi tronos e assentaram-se sobre eles e foi-lhes dado o poder de julgar. Esses são aqueles juízes do fim dos tempos. E nós sabemos, como está relatado em capítulos anteriores, que nós teremos ali os 24 anciãos assentados sobre tronos, os 12 representantes das tribos de Israel, os 12 discípulos. E eles vão estar ali participando daquele tribunal. E o tribunal de Satanás, né, do diabo, do Lúcifer, que é esse anjo caído, o tribunal das nações. Temos lá em Mateus, no final do livro de Mateus, estamos sempre fazendo essas relações, o relato do julgamento das nações. A questão, irmão, ali, como o texto diz, não é o julgamento das nações se elas fizeram boas obras,
se alimentaram os famintos, ou deram de beber, de comer, enfim, se vestiram os pobres. A questão é essa, o tratamento aos filhos de Deus, aos santos de Deus, aos filhinhos, aos pequeninos, aos discípulos de Jesus, aos missionários. Essa é a questão ali, vamos entender sempre bem essas questões, porque existem outras teologias, ditas teologias, ou cristianismos, ou ditos cristianismos, que advogam ter uma teologia social. O crente ele faz a ação social porque ama a Deus como resultado do seu amor pelas pessoas. A igreja entrega cestas básicas, dá roupas para cobrir e vestir e acolher no tempo de frio que está chegando, vamos nos mobilizar para isso também. Mas a missão da igreja é anunciar o evangelho e fazemos isso com ações inclusive. Mas o evangelho não é o evangelho social. Nós não temos um evangelho que é baseado em obras. Isso não é evangelho. Isso é outra doutrina, isso não é doutrina bíblica, isso é ensino que não é de Deus inclusive. Precisamos frisar isso porque há algumas confusões, inclusive dentro das igrejas, em relação a isso. O texto segue dizendo, Apocalipse 24, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Essa é a segunda parte, ou outro lado do milênio. Jesus, ele abençoa, ele honra aqueles que foram degolados pelo seu testemunho. Porque pessoas na grande tribulação, como mencionamos, e durante toda a história da igreja têm sido apedrejadas. Pessoas, inclusive profetas, missionários, pastores cristãos. A nossa igreja que mesmo sofreu apedrejamento, a igreja em Serrinha, uma igreja que está prestes a completar o seu centenário em 2023. A igreja foi organizada em 1923. E essa igreja foi perseguida no início de sua história. Os cristãos são perseguidos. E Deus honra e aqueles que não adoraram a besta, aqueles que não vão adorar a besta, esse poder mundial, esse poder dado, por permissão de Deus, por Satanás, a lideranças políticas e estratégicas mundiais. Os cristãos que não adoraram a sua imagem, não receberam um sinal em sua testa, nem em suas mãos. Eles vão viver, eles vão reviver. Essa é a primeira ressurreição. É a ressurreição, tem isso bem claro, é a ressurreição daqueles que foram perseguidos nesse período. Eles vão viver durante esses 1000 anos, reinando com Cristo. É um prêmio, é uma recompensa para esses que deram sua própria vida por Deus, pelo testemunho de Jesus, pelo Evangelho de Jesus. Eu, na minha filosofia, na minha ideia, eu não gostaria de morrer apedrejado, nem queimado vivo. Se for necessário, que assim seja. Mas há pessoas que passam por isso no dia a dia, em países ainda hoje sendo perseguidos. Vamos orar pela igreja perseguida, pelos missionários que estão lá fazendo essa obra maravilhosa. E completando aqui, irmãos, no versos 5 e 6. Mas os outros mortos não reviveram. Eu estou lendo aqui na versão de Almeida, e você pode conferir na sua versão, que você tiver. Essa é uma versão muito conhecida. E diz assim, mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição, como nós frisamos e lembramos. Então, por exemplo, se nós, que possivelmente poderemos vir a morrer e não ver a volta de Jesus nesse tempo, nem passar pela grande tribulação, e não morrer com essas condições, nós seremos ressuscitados na segunda ressurreição, que vai ser tratada mais à frente nesse nosso estudo. Concluindo o verso 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. É feliz porque ele sofreu antes, ele sofreu com a própria vida, derramou o seu sangue, foi apedrejado, decapitado, morto por causa do Evangelho e agora é chamado de bem-aventurado, de santo, porque tem parte nessa primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte. E não vai haver poder a segunda morte sobre mim e sobre você quando formos ressuscitados na segunda ressurreição. Quando Jesus Cristo então completar a sua obra. Mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Irmãos, a igreja, como falamos, não pode ser julgada. A igreja nunca estará no banco dos réus. A igreja ela vai julgar, a igreja ela vai estar sendo glorificada por Deus. Não estamos nesse tempo ainda. A igreja ainda passa por perseguições, por sofrimentos. De fato, na China, quem prega o Evangelho é perseguido, quem abertamente proclama Jesus pode ser morto. Até hoje, eu conversava com meu colega, Dr. Jefferson Chagas, que foi missionário na China, atualmente está passando um período aqui no Brasil, e ele explicava isso para mim. Eu perguntei, Jefferson, como é essa perseguição hoje? Ele falou, olha, gente, os treinamentos não podem acontecer, então existe realmente um cerceamento da liberdade. Nós não estamos tendo nossa liberdade cerceada nesse tempo não, irmãos.
A igreja pode continuar se reunindo. A igreja pode continuar se reunindo online, como está fazendo. Existe o Google Meet, existe o WhatsApp, existem outras ferramentas para a igreja se reunir, para os grupos pequenos da igreja se reunirem. De fato, ansiamos, esperamos o dia de voltar a congregar. E de participar das comunhões, da coinonia do lar, das refeições, do partir do pão, da ceia do Senhor no templo, dos pequenos grupos, o projeto que foi interrompido pela pandemia, das mensageiras do rei, dos embaixadores do rei. Olha quanta coisa está aí parada, mas que pode e deve retornar, mesmo online, porque a igreja não está tendo os seus direitos cerceados, não. Não vamos, irmãos, eu quero fazer essa exortação à igreja, não vamos entrar em jogos políticos, muito menos em jogos culturais. A nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra os principados e as potestades. E não é uma luta pessoal minha ou sua. É uma luta que é lutada pelos servos de Deus, pelos anjos do Senhor, pelos arcanjos, por Miguel, por Gabriel, pelas hostes do céu. Então nós oramos, nós intercedemos, mas não vamos, irmãos, cair nessas armadilhas, mas vamos prosseguir firmes anunciando o Evangelho. Deus abençoe você, meu irmão. Logo em breve estaremos anunciando sobre a decisão do Conselho Administrativo em relação ao retorno ou não dos cultos presenciais. Mas enquanto isso, continue servindo a Deus. Participe dos cultos, seja ativo na proclamação do Evangelho, interceda por aqueles que, por alguma razão, durante esse período estão ausentes ou sumidos, como pode-se dizer no popular. Ore por essas pessoas, faça contato, você também é parte desse cuidado um pelo outro. Deus abençoe você, uma boa noite e fique com Deus.